Mais uma vez estamos aqui para trazer o resumo da revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição de jovem, essa revista aqui, ó. Hoje nós vamos estudar. E nesse trimestre nós vamos estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? O Filho do homem e o Filho de Deus. Então nós vamos estudar hoje a primeira lição do primeiro trimestre de 2020, né? Custou, mas chegou, né? E o título da lição hoje é A Necessidade de um Salvador. Então nós vamos estudar hoje e quero só te deixar aqui um lembrete, né? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, você que está nos visitando aí, nos dando a honra, né, da tua presença. Se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like se você gostar e não se esqueça de compartilhar, de dar um toquinho aí no sininho, né, para você receber novos vídeos, porque nós não temos só vídeos, né, da revista da Escola Dominical de adulto e de jovem, nós temos também outros estudos. Faz uma visita aí, né? Dá uma vasculhada aí que tu vai encontrar coisa boa para você que ama a palavra de Deus, tá bom? Então fica aí conosco até o final, nos dá esse prazer, tá bom? E Deus vai ser contigo, ok? Bem, então hoje nós vamos estudar essa primeira lição, muito importante, que vai falar da vida do nosso Salvador, seu ministério, né? E a necessidade que nós temos de Jesus na nossa vida. Então, o próprio título da lição já diz, né, que nós precisamos de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O texto do dia aqui na revista do Jovem diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mas, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Romanos 5:10. E temos aqui a síntese que diz: pensar na necessidade de um Salvador para a humanidade é refletir sobre tudo o que aconteceu na história humana, a partir de Gênesis capítulo 3, e que se concretizará até o cumprimento de Apocalipse 22. Então, quando nós pensamos na necessidade de um Salvador para a humanidade, né, é porque nós já conhecemos a Bíblia e sabemos os fatos que ocorreram, que nos leva a sentir a necessidade de um Salvador, ok? Nós temos aí também os objetivos, que é compreender os eventos narrados em Gênesis, né, nos primeiros 3 capítulos, refletir sobre o papel das profecias messiânicas e também identificar o nascimento de Jesus como um dos eventos centrais da humanidade, ok? A nossa introdução aqui, ela diz que durante todo esse trimestre estudaremos a respeito da pessoa bendita de Jesus. É um tema muito importante para nós, né? E ele que não se envergonhava de dizer que era nazareno ou era de Nazaré. Então Jesus, ele sempre demonstrou a sua humildade, certo? Então a humildade, ela é acompanhada da honra, né? Então é muito importante a pessoa entender que através da sua humildade ele é honrado. Jesus foi humilde, por isso ele está à direita do Pai, entendeu? É a honra que ele recebeu, porque ele morreu pelos nossos pecados. Então vamos aqui entrar na lição. Bem, a necessidade de um Salvador é o tema aqui, ok? E nós precisamos compreender, né, uma coisa que é muito importante, que leva até as pessoas a fazerem muita confusão de entender a Bíblia, né? Entender a necessidade de Jesus ter vindo morrer, entender a necessidade que nós temos de Deus na nossa vida. Tudo isso começa com o entendimento dos primeiros 3 capítulos de Gênesis. Primeiro nós partimos do seguinte princípio: Deus é criador de todas as coisas, certo?
Nós somos criacionistas porque acreditamos na Bíblia, não acreditamos em teoria de evolução, nós cremos na teoria, não cremos na teoria da evolução. Esse processo evolutivo, para nós, não existe. Nós somos criacionistas, cremos que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. O homem e a mulher foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança, foram criados perfeitos. Mas o que aconteceu? Eles pecaram, né? Eles pecaram, desobedeceram a Deus, e a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então, a partir daí, Deus já, nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, ele já mostra a necessidade de um Salvador. Deus já mostra a sua misericórdia, né? Quando Deus deixa bem claro que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. O homem pecou, se afastou de Deus, mas Deus já traz de imediato a solução do seu problema. E essa semente foi Jesus, né? Realmente ele pisou na cabeça do diabo, tirou o comando dele, e todo aquele que aceita Jesus, se converte, realmente o diabo não tem mais autoridade na vida dele. Só se pecar. Mas a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Então, quer dizer, não peque, né? Não saia da presença de Deus para pecar. Então é isso que nós vamos estudar aqui, vendo a pecaminosidade do homem, que foi criado perfeito, sem pecado, a imagem e semelhança de Deus, mas obedeceu à voz da serpente, que era Satanás, falando através dela, e deu no que deu, né? Então, vamos ver aqui. Então, a queda é a promessa de um Salvador, né? Vamos falar aqui. Os fatos descritos aqui entre Gênesis de 1 a 3, os capítulos, os 3 primeiros capítulos, eles são imprescindíveis para a compreensão de tudo que se encontra daí para frente nas Escrituras. Você só vai entender as Escrituras se você entender esses três capítulos aqui. Por isso que muita gente faz muita confusão com a Bíblia, não entende e cria as suas próprias doutrinas, cria as suas teorias, porque eles não entendem os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Criação, perfeição, queda e a promessa de um Redentor. Se você entender isso, você vai entender todo o processo que ocorre na Bíblia a respeito da comunhão do homem com Deus. Entendeu? Então aí a gente vai entender a necessidade de Jesus na nossa vida. Agora, se não entender esses 3 primeiros capítulos, vai ficar complicado entender o restante da Bíblia. Entendeu? A pessoa vai criar uma Bíblia dentro da Bíblia, porque ele não entendeu os 3 primeiros capítulos, certo? Então, é lá no Éden que tudo começou. Então, a forma como entendemos esses 3 capítulos implicará no entendimento de toda a Escritura. Nós estamos dando uma demorada aqui para ficar bem claro nessa primeira lição, tá? Então, daí em diante, né, você vai observar o que? Depois do capítulo 3 de Gênesis, o homem sempre em rebeldia, Deus sempre mandando mensageiros para despertá-los, né, e sempre usando de misericórdia, e quando o homem realmente não quer ouvir a voz de Deus, vem o juízo. O homem colhe o que semeia, né? Mas você vai ver sempre, durante toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, a misericórdia de Deus. Deus correndo atrás do homem, né? Enviando mensageiro, pedindo para ele voltar para a comunhão, né? Você vai observar isso, e sempre o homem endurecendo o coração, desobedecendo e querendo se afastar de Deus. Como Deus usou profetas, né, para despertar o povo em desobediência, mas muitos não quiseram obedecer à voz de Deus através dos seus profetas, entendeu? Então, um resumo aqui da trajetória de Deus, da humana. Por quê? Porque, por causa da misericórdia de Deus, Deus estava sempre levando pessoas para trazer de volta para a sua vontade aqueles que tinham se afastado. Porque a vontade de Deus, ela tem que prevalecer na nossa vontade. Eu tenho vontade, mas eu tenho que entender a vontade suprema de Deus.
Porque se eu não entender isso, eu vou ficar sempre batendo de frente com Deus. E a Bíblia diz o quê? Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não tem como, né? Então, um resumo aqui da trajetória humana ao longo da história em 3 atos aqui. Primeiro, a criação. A criação do homem foi um ato de amor de Deus, certo? Em harmonia com o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Esses 3 decidiram criar o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Logo a seguir, depois, veio a queda, né? O homem ouviu a voz do diabo, foi seduzido, né? O homem e a mulher, e veio o que? A queda. Aí daí surgiu o que? Através da desobediência do homem, uma rebeldia num processo crescente. O homem cada dia mais ia desobedecendo a Deus. O outro aspecto aqui, outro ato, a salvação. No meio desse problema todo, Deus, que nem eu já disse, né, traz um anúncio, né, de um sacrifício na pessoa de Jesus, certo? Ali no jardim do Éden mesmo, ele falou para um homem que ia nascer que ia pisar na cabeça da serpente. E esse é Jesus. E esse Jesus é que iria restaurar a comunhão do homem com Deus, que foi perdida no jardim do Éden. Mas ela é encontrada em Jesus. Entendeu? Não adianta procurar salvação em outro lugar. A salvação é só em Jesus. Certo? Então, o incansável cuidado de Deus conosco. Quando Deus, né, viu que Adão tinha pecado, então Deus não foi lá cobrar dele. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Deus aqui, ele pergunta a Adão, onde tu estás? Deus sabia. Mas Deus estava querendo criar um diálogo com Adão para que ele refletisse naquilo que ele fez, porque ele estava nu e ficou com vergonha, né? Fizeram lá uma roupinha de folha de figueira, né? E se esconderam de Deus, que o homem quando peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder de Deus. Quando você vê alguém fugindo de Deus, alguém que tinha comunhão, igual Adão, e começa a fugir, pode crer que tem coisa aí. Ninguém foge de Deus à toa, mas Deus foi atrás dele. Como Deus anda atrás dos homens, o Espírito Santo faz esse serviço, né? O Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, entendeu? Então, Deus perguntou a Adão, onde estás? Não foi uma cobrança, né? Não foi porque... Por que você fez isso? Também não, né? Adão precisava reconhecer e confessar que pecou, certo? Então, ao ouvir a voz de Deus, ele teve que enfrentar o seu pecado. Às vezes a pessoa peca e quer fugir de Deus, isso aí não resolve. A pessoa que pecou, ela tem que enfrentar o problema diante de Deus. Não tem jeito. Não adianta fugir de Deus porque pecou. Um dia você vai ter que enfrentar ele. E Adão fugiu, se escondeu, mas teve que enfrentar, né? E ele nem assumiu o pecado, ele jogou para Eva. Eva jogou para a serpente não tinha para quem julgar o pecado, segurou, né? Mas na verdade é que Adão e Eva deram lugar ao inimigo e ouviram a voz dele e pecou. Por isso que não deve dar ouvido ao diabo, ficar conversando com ele, né? Então, mas aqui a escolha foi de Adão. Ele e a mulher resolveram desobedecer a Deus, porque foram na conversa de Satanás. Cuidado, não vai na conversa do diabo não. O diabo ali usa uma serpente, ele pode usar um amigo, ele pode usar um conhecido, ele pode usar até alguém da igreja. Cuidado se aquele conselho que tu está recebendo bate com a palavra. Se o conselho que tu está ouvindo vai de encontro à palavra, sai fora, entendeu? Sai fora, que pode ser alguém igual Pedro aconselhando Jesus a não morrer na cruz. Se Jesus não morre na cruz, como é que a gente ia ser salvo? E Pedro aconselhando Jesus a não morrer na cruz. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Jesus logo detectou o demônio. Então você também, jovem, tem que detectar o demônio. Quando alguém vier com alguns conselhos, que aparentemente é muito bom, muito moderno, mas é contra a palavra de Deus. Então sai fora, né? Então, aqui, número 3, a esperança do Salvador. Da semente da mulher, né, ia nascer que ia pisar a cabeça da serpente. Nós estamos repetindo bastante isso. A queda transtornou terrivelmente, né? Trouxe um transtorno tremendo. O homem, né, para o homem, lógico, mas não era o fim.
Porque Deus sempre tem uma solução para quem quer se arrepender. Que você é pecador, que eu sou, Deus sabe. Isso aí não é problema para Deus se você é pecador ou não, que Ele sabe muito bem. Agora, o que Ele quer de você e de mim é arrependimento. É consciência de que não, estou errado mesmo, assumir o erro. Porque muita gente peca e não quer assumir, ele quer jogar a culpa em outra pessoa. Não, que eu pequei, eu que sou culpado, é eu que vou dar conta a Deus. Entendeu? Então, mas Deus ali trouxe uma esperança. Deus falou, Adão, você pecou, está errado, mas não é o fim ainda há esperança, né? Então, mas o que é isso? É a misericórdia de Deus, certo? A misericórdia de Deus foi maior do que aquela sedução do maligno. O diabo pensou que tinha acabado, mas Deus trouxe uma solução ali, certo? Então, nada pega Deus de surpresa, é só a gente saber aproveitar, né? Então, uma vez fora do jardim, né, aí começou a caminhada do pecador. Aí que não é fácil. Aí começou a caminhada do homem pecador, até hoje, né? Todo o Velho Testamento você vai estudar, vai prestar atenção, o homem sempre pecando e Deus restaurando, o homem pecando, e também o juízo de Deus, a misericórdia de Deus, o juízo de Deus. É assim, a misericórdia de Deus vai a passos largos, agora o juízo de Deus vai devagar, mas chega. Por que o juízo de Deus vem devagar? Para dar tempo da gente se arrepender, né? Então, é preciso, né, que a gente preste atenção nas promessas de Deus. Vamos lá, número 2 aqui, as profecias messiânicas. Nós vamos agora para o Antigo Testamento se ligar nas profecias a respeito do Salvador, que era Jesus, entendeu? Que são as profecias messiânicas? Bem, Messias é uma palavra que significa ungido. A palavra ungido no hebraico é Messias. A palavra ungida no Novo Testamento, ela é Cristo, entendeu? É bom a gente prestar atenção nesse detalhe. Então, o que são as profecias messiânicas? A Bíblia está repleta de profecias através dos profetas, trazendo para o povo a mensagem sobrenatural de Deus. Deus nunca deixou o povo sem mensagem. Deus sempre usa alguém para transmitir aquilo que Ele quer, para transmitir a sua vontade. Quando Deus ia destruir o mundo com água, Ele deixou bem claro através de Noé. Ele mandou Noé pregoar. Lá em 2 Pedro fala que, né, Noé pregoava a palavra, mas ninguém deu ouvido. Deus nunca deixa ninguém totalmente cego. A pessoa fica cego porque não quer enxergar as coisas de Deus. Mas Deus sempre está enviando profeta para despertar a pessoa, e ele sempre avisa o que ele vai fazer. Mas as pessoas que não dão ouvido, e às vezes até alguns cristãos, ele não presta atenção no que está escrito na palavra. Por quê? Porque não lê. É necessário que todo crente preste atenção nas profecias de Deus que está aqui na palavra, né? Agora, nós acreditamos no dom de profecia, que Deus ainda usa pessoas para falar, né? Mas a gente tem que ter ouvido para ouvir e crer naquilo que vem de Deus, certo? Então, Deus no Velho Testamento, ele sempre usou profetas para falar sobre a vinda de Jesus, que Jesus morreria pelos nossos pecados, que Jesus, o ministério de Jesus, primeiramente falava sobre o seu nascimento virginal, entendeu? Tudo isso Jesus foi anunciado no Velho Testamento, só que os judeus entendiam as coisas de outra maneira. Então, dentro das profecias do Antigo Testamento, a gente pode destacar as profecias messiânicas, né? Essas são os anúncios proféticos do advento, ministério e reinado do Messias, certo? Quando se fala de profecias messiânicas, está falando da pessoa de Jesus, seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. Isso são profecias messiânicas. E o livro de Isaías, ele é o que mais traz profecias a respeito de Jesus, né? É o profeta messiânico. Bem, a ideia da figura do Messias no Antigo Testamento era bem diferente daquela que se assume com Jesus no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento parece que eles não entendiam bem. Eles estavam esperando um Messias político, um Messias forte, um rei
que ia já desbancar todos os reinos e assumir. Isso só vai ser no milênio. Mas eles estavam esperando um líder dessa natureza. Um líder num cavalo fogoso, na frente, com espada, lutando. E quando eles viram Jesus entrar em Jerusalém montado num jumentinho, eles se frustraram, porque não era isso que eles estavam esperando. Por quê? Porque os judeus, esperando um líder político, um rei, do jeito que eles pensavam, porque muitas vezes a gente imagina uma coisa, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Entendeu? A gente pode ter interpretações erradas se a gente não prestar atenção no contexto, certo? Porque eles não entenderam que, primeiramente, Jesus, como ungido de Deus, ele vinha libertar a humanidade, primeiro, de quê? Do mundo espiritual, entendeu? Primeiro, Jesus veio salvar, a libertação tinha que ser espiritual primeiro. E outra coisa, Jesus não veio tratar só com os judeus. Os judeus achavam que Jesus só ia tratar com eles. Não, Jesus não veio tratar só com os judeus nessa vinda dele. Ele veio salvar a humanidade, porque Deus amou o mundo. Pedro, ele definiu bem essa unção de Jesus, a Jesus como ungido. A Bíblia diz naquele discurso na casa de Cornélio, né, no livro de Atos, o apóstolo Pedro pregando, ele diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder para curar todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a função de Jesus como ungido de Deus, o Cristo, o Messias, era primeiro de libertar os oprimidos do diabo. Entendeu? Era a primeira função de Jesus, libertar os oprimidos do diabo. Mas os judeus esperavam um líder político que viesse restaurar ali Israel tirada do poder de Roma. Mas não era nada disso, entendeu? Ele vai fazer isso no milênio, certo? Aí ali a história é outra. Nós não vamos entrar em detalhe agora, entendeu? Então, o entendimento deles era essa, a comunidade judaica esperava um líder político, um representante que lutasse pelo restabelecimento de Israel. Então, no entendimento dos judeus, os textos bíblicos não apontavam para um salvador, e sim um rei e líder histórico. Entendeu? Então os judeus, eles não entenderam que o Messias, Jesus, o Salvador, viria libertar do jugo espiritual causado lá no Éden. Foi Adão que causou isso lá. Mas o Adão só não é culpado de tudo. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não dá para rir da cara de Adão, porque nós também pecamos, né? E nós precisamos de um Salvador, certo? E graças a Deus que eu já tenho ele na minha vida, e você também, né? E se não tem, está na hora de ter, certo? Então, é essa obra que Jesus veio fazer que os judeus não entendiam. E até hoje não entendem, né? Até hoje, a não ser aqueles que individualmente aceitam Jesus, a comunidade judaica ainda vive do mesmo jeito que eles viviam 2000 anos atrás, certo? Então, ainda bem, né, que Jesus, quando foi para o céu, ele deu essa ordem para pregar o evangelho. Ainda bem que o cristianismo entendeu isso, entenderam a forma correta, né? Eles entenderam que a missão do Messias Jesus era de salvar, certo? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Lá está escrito também, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. A vida aqui é Zoe, é vida eterna com Jesus, ok? Então, análise de algumas profecias messiânicas, sobre várias facetas. O Messias, rei, sacerdote e Messias, profeta. Ok? Os judeus, dentro de cada um desses aspectos e contextos, eles sempre esperavam um Messias que resolvesse o problema temporal, circunstanciais, referente ao cenário imediato, limitado e temporal. Então, a mente deles era limitada só para aquele momento. Eles não aceitavam um Messias como um cordeiro mudo, entendeu? Eles não aceitavam um Messias montado num jumentinho. Isso aí, eles não aceitavam isso. Eles não aceitavam um Messias que não usasse arma.
Eles não aceitavam um Messias que ensinasse que quando tu levasse um tapa no rosto do lado esquerdo, desce o lado direito desce o lado esquerdo. Eles não aceitavam esse Messias, entendeu? Eles queriam um Messias brabo, forte, entendeu? E quando acaba, Jesus era muito mais do que isso. Por quê? Porque Jesus veio libertar primeiro da mão do diabo. É a primeira obra, certo? Bem, a importância das profecias messiânicas. As profecias messiânicas, que falam a respeito de Jesus, né, revelam o cuidado de Deus em restaurar o povo, trazendo o Salvador Jesus Cristo. Todas essas profecias, se você estudar ela, você vai ver que aquilo é o amor de Deus revelando o que Ele queria. Graças a Deus que no Novo Testamento a igreja entendeu isso. A igreja, ela não alimentou aquela ideia dos judeus de um líder político. Eles entenderam a necessidade de um Salvador. Pedro, no seu primeiro sermão, ele diz: só há um Salvador, um nome que está acima de todos os nomes, é o único que salva, certo? Paulo entendeu bem isso. Ele disse: ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já existe, ok? Então, o seu plano, o plano de Deus era restaurar o povo à comunhão com a humanidade. A finalidade do Messias é essa. Ele é aquele que faz a ligação entre Deus e os homens. Ele é um mediador. Inclusive a Bíblia diz: há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus veio para isso, para restaurar o homem, para trazer a comunhão, entendeu? Para o homem entender. O novo, Jesus falou: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. É isso que Jesus veio fazer, levar o homem a ser uma nova criatura. O que a Bíblia diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então Jesus veio para isso, transformar a nossa vida primeiro, certo? Mas os judeus não entenderam isso, tanto é que crucificaram ele. Então os judeus só pensavam em si, mas Deus, durante todo esse tempo, quer salvar todos os povos, nações e tudo, né? Tem a oportunidade de desejar e desfrutar do amor e da graça de Deus. A graça de Deus foi derramada sobre todos, entendeu? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Acabou, entendeu? A vontade de Deus é salvar todo mundo. Deus não é, Ele é Deus de Israel, é lógico, mas Ele é Deus do Brasil, Ele é Deus da Rússia, Ele é Deus da China. Deus é Deus das nações, certo? É isso aí que Ele queria que os judeus entendessem. Mas os judeus eram bairristas, né? Fazer o quê, né? Mas um dia a mente deles vai abrir. Última parte aqui, o cumprimento da promessa. Então, tudo como no Antigo Testamento previu, aconteceu. A Bíblia, querido, ela se cumpre, não adianta. Tudo que estava escrito no Velho Testamento a respeito de Jesus se cumpriu. O seu nascimento através de uma virgem se cumpriu, ele foi gerado pelo Espírito Santo, entendeu? Não foi pelo homem. O seu nascimento, o seu sofrimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua volta, que vai acontecer em breve, ele vai levar a sua igreja. Todas as profecias do Velho Testamento a respeito do Messias, o ungido, aconteceu e nada deixou de... nenhuma palavra caiu por terra, entendeu? Então, todos esses fatos atestam o quê? A onisciência de Deus. Deus é onisciente, Ele sabe tudo, nada pega Deus de surpresa, nem o pecado de Adão pegou Deus de surpresa. Deus não, se alguma coisa pega Ele de surpresa, Ele não é Deus, né? Mas Deus é nada. Às vezes as pessoas perguntam: Deus sabia que Adão ia pecar? Lógico que sabia, mas Deus sabia que se Adão não quisesse, ele não pecaria. A gente tem que entender isso também. O mesmo Deus que sabe que eu vou pecar, Ele sabe se eu quisesse, eu também não pecaria. Eu pequei porque quis. Nós temos o livre-arbítrio. É um livre-arbítrio limitado. Não é para fazer tudo que você quer, mas a decisão de ser crente é nossa. O Espírito Santo vai te convencer, Ele vai te mostrar os prós e os contras para você. Aí depende de você. E Deus não quer ninguém no céu obrigado, não, né? Então, o nascimento de Jesus, tudo foi profetizado, ok? Então,
a Bíblia é infalível, certo? A Bíblia é inspirada, é nossa regra de fé e prática. Não tem jeito. Eu tenho a Bíblia como inspirada, como palavra de Deus. Jesus falou, se vocês querem saber se o que eu ensino é verdade ou não, pratica. Se alguém tem dúvida contra a infalibilidade da Bíblia, contra a sua inspiração divina, começa a praticar a Bíblia, porque você vai ver a mudança que vai ter na sua vida. Entendeu? Então, tudo na vida de Jesus aconteceu de modo exato, descrito nas Escrituras. Então, através dos seus profetas, tudo aconteceu, certo? Na vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Então, Jesus, né, ele mudou a história. Você vê que agora o nascimento de Jesus trouxe uma mudança na história. Nós vemos aqui, né, antes e depois de Jesus. Quando se conta uma história, vem aquela palavra, antes e depois. Jesus mudou a história, entendeu? Então, aqui diz, ó, Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa, entendeu? Não tem jeito, nós temos que entender isso, e os apóstolos entenderam, a igreja primitiva entendeu, então a igreja de lá para cá vem entendendo, Jesus mudou a história da humanidade, certo? Quando aconteceu isso? Antes ou depois de Cristo? Cristo dividiu a história. Antes dele e depois dele. E ele faz história. Então Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele um dia vai vir voltar para buscar a sua igreja. Tudo está escrito. E tudo que está escrito vai acontecer. Então, eu dou graças a Deus por essa lição. Foi uma lição muito importante. Ela falou muito no profundo do meu coração, certo? Trouxe um despertamento muito bom. E a conclusão, a pessoa bendita de Jesus, de Nazaré, será o objeto de nossa reflexão durante todo esse trimestre. Por isso, realizar uma leitura das Sagradas Escrituras a partir da ótica da obra da salvação pode conceder-nos uma maneira rica de novo significado e de conhecer o plano de Deus ao longo da história. Então, essa lição mostra que ao longo da história, Jesus, em todos os capítulos, todos os livros da Bíblia, você vai encontrar Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe, querido. E não se esqueça de dar um like aí, de se inscrever, de dar um toque no sininho. Não se esqueça, tá bom? Deus é contigo, Deus é conosco. E na próxima lição, nós vamos estudar sobre a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade. Nós vamos ver o lado divino e humano da pessoa de Jesus. Então, um abraço e até a próxima, meu jovem.